uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco em áudio que é pra você começar o dia bem informado. Tudo, ou quase tudo, que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Bom dia, bicha! Eu fico muito feliz de estar aqui mandando essa mensagem para mandar essa energia, esse axé para toda a equipe do Bom Dia Bicha, né? Encabeçada aí pelo GG. Eu sou suspeito porque eu sou fã do podcast desde sempre, escuto tudo, compartilho tudo que eu posso, ajudo no que dá. E eu fico muito feliz em saber, gente, que a gente hoje tem uma iniciativa única no Brasil, que é reunir um jornal, uma pílula curtinha, gostosa, para a gente começar a escutar as notícias das nossas pautas LGBTQIAP+, e a gente entender que não só vocês falam da notícia, como vocês comentam a notícia, e isso dá toda a diferença. Eu fico muito feliz em fazer parte dessa família e eu sou muito fã de vocês. Parabéns pela iniciativa. Ótimo tudo! Terça-feira, 14 de dezembro de 2021. Hoje é o Dia Nacional do Ministério Público. Vamos aos destaques de hoje. Sinto que precisam de uma mãe, precisam de esperança. Diz mulher trans que ajuda LGBTs a fugirem de países do Extremo Oriente. Casamento gay será reconhecido pelo governo de Tóquio. Felipe Neto detona fala transfóbica de J.K. Rowling. Gamer, drag queen Samira Close faz aparição surpresa em Game Awards 2021. Olá, eu sou o GG e este é mais um Bom Dia, Bicha. Deu na BBC, a mulher trans árabe que ajuda na fuga de países que perseguem e matam LGBT. Publicado em 8 de dezembro de 2021 por Eleanor Lowry. Iman Lekairi sorri enquanto analisa a lista de nomes de pessoas trans que ela ajudou a fugir de perseguição durante a pandemia de coronavírus. A primeira foi Ritaj, uma mulher trans no Iêmen que estava mental e fisicamente destruída depois de ser condenada a 100 chibatadas por homossexualidade e ser presa. De acordo com a lei iemenita, se Ritaj fosse casada na época e fosse considerada culpada de atos homossexuais, ela poderia ter sido apedrejada até a morte. Como uma mulher trans que escapou de sua terrível situação no Egito, Iman diz que não podia ficar parada enquanto esse sofrimento continuava a portas fechadas. Eu já estive lá, passei pela mesma dor. Nossas famílias cospem em nós com a mesma saliva, diz Iman. Por meses, Ritaj e Iman falaram ao telefone enquanto preparavam os documentos para a fuga de Ritaj. Elas também criaram uma página GoFundMe para arrecadar verba para as taxas legais, com a ajuda de Alaya, outra ativista mulher trans. Ritaj sabia que tinha nas palavras de Iman que parecer masculina para que ninguém a questionasse durante a primeira etapa de sua fuga ousada. Uma viagem de 36 horas de carro e um voo para o Cairo. De lá, um advogado de imigração voou para ajudar a apresentar seu caso ao consulado francês, o que significava que ela poderia ser enviada com um visto humanitário para a França, onde começou uma nova vida. Muitas pessoas LGBT em países árabes estão atualmente presas, sem ninguém para ajudá-las. Muitos são abandonados por suas famílias, não conseguem encontrar trabalho e ficam sem teto só porque são LGBT. Os governos precisam criar leis para proteger essas pessoas, diz Ritaj. Ainda existem muitos países onde ser trans é fortemente estigmatizado. A Anistia Internacional advertiu que o clima se tornou particularmente ruim durante a pandemia, com muitas pessoas trans isoladas com familiares hostis e sem acesso a cuidados de saúde ou apoio mais amplo. A crise sempre foi ruim, mas a pandemia piorou ainda mais. Existem crimes cometidos contra pessoas trans. Como você pode viver em um país quando sua família e o governo não querem você lá? Questiona Iman. É uma sensação que ela conhece muito bem. Iman cresceu como um menino em uma aldeia rural no Egito, mas por dentro sempre soube que ela era uma mulher. Ela diz que foi insultada por se comportar de maneira feminina, acusada de ter um demônio feminino dentro dela.
Ela descreve sua infância como brutal e implacável. Aos 8 anos, ela foi estuprada por 2 anos por alguém próximo à família, ela diz. Um segredo aberto que levou a mais agressões sexuais nas mãos de outras pessoas. A vergonha e a desonra sentidas pela família foram tão grandes, diz ela, que culminaram com uma facada no peito antes de sua irmã intervir e levá-la às pressas para o hospital. Mais tarde, quando ela fez a transição, foi o nome de sua irmã, Iman, que ela escolheu por gratidão por ter salvado sua vida. Dançar tornou-se uma forma de combater a ansiedade e um trabalho no Cairo Opera House inicialmente parecia uma chance para começar de novo. Apesar de não conseguir reconhecer que era transgênero, Iman tinha um namorado e diz que por ser uma pessoa LGBTQ de destaque, ela foi perseguida implacavelmente pela polícia sob acusações forjadas. Com medo por sua vida, ela partiu com um visto de turista para Nova York, onde se candidatou a receber asilo. Sozinha em uma nova cidade, ela entrou em depressão e começou a usar drogas antes de conhecer seu futuro marido, Jean Manuel, e fazer a transição física para se tornar uma mulher na casa dos 30 anos. Iman é agora uma artista performática e ativista na cidade de Nova York. Depois de passar por tanta coisa, Iman decidiu se manter discreta e se concentrar em seu trabalho como artista performática. Mas um despertar político veio com a morte de George Floyd, em maio de 2020, e os protestos Black Lives Matter. Iman diz que a masculinidade tóxica que alimentou os problemas a lembrou da maneira como havia sido tratada no Egito. Então, de repente, a pandemia aconteceu. Eu estava com muito medo, eu saí para protestar e encontrei a minha cura. Eles estavam lutando pelas vidas negras e pelas vidas trans. Algumas semanas depois, Iman foi mobilizada ainda mais pelo suicídio de Sarah Hegazi, uma lésbica de 30 anos que havia sido presa por hastear uma bandeira do arco-íris em um show. Parte da repressão implacável do Egito contra os direitos LGBT. Sarah Hegazi estava morando no Canadá depois de receber asilo, mas havia passado por estresse pós-traumático e depressão depois de ser torturada na prisão, de acordo com relatórios da Anistia Internacional. Ela não aguentou e eu me identifiquei com ela. Tendo estado na prisão no Egito, eu sei o que eles fazem com as pessoas, disse Iman. Essas são as heroínas e heróis da vida real. Pessoas LGBTQIAP+, que escolhem viver para salvar outras vidas. Iman Lekaire, obrigado por existir e por salvar tantas pessoas. Por denunciar a violência que sabemos que existe nos países árabes, mas não temos muitos detalhes. É preciso denunciar. Precisamos falar sobre o que acontece sob esses regimes totalitários. A pandemia e os acontecimentos recentes naquela região, como a tomada do Afeganistão pelo Talibã, por exemplo, têm revelado ao mundo as atrocidades cometidas em nome de Alá. O que, dadas as devidas proporções, se assemelha muito com o que tentam fazer por aqui em nome de Deus, ou o que fizeram na Santa Inquisição, na Idade Média. Nós por aqui podemos dar visibilidade a tudo isso. Não podemos ficar inertes às torturas, às violências e às vidas perdidas das pessoas da nossa comunidade que vivem ou tentam sobreviver dessa forma. Deu no G1. Governo de Tóquio diz que irá reconhecer casamento gay dentro da capital japonesa. Publicado em 8 de dezembro de 2021 por AFP. A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, anunciou nesta quarta-feira, dia 8, que a cidade reconhecerá as uniões de pessoas do mesmo sexo. Um avanço importante no Japão, onde ativistas continuam pedindo a legalização do casamento homoafetivo a nível nacional. O Japão é o único país do G7 que não reconhece as uniões do mesmo sexo e sua Constituição ainda estipula que o casamento deve ocorrer apenas com consentimento exclusivo de ambos os sexos. Mas recentemente as autoridades locais têm trabalhado para reconhecer essas uniões e os ativistas tomaram medidas legais para provocar uma mudança a nível nacional. Em resposta aos desejos dos residentes de Tóquio e daqueles afetados por este problema, desenvolveremos um princípio básico para reconhecer as uniões do mesmo sexo neste ano fiscal, declarou a governadora Koike. Ativistas do grupo Casamento para Todo Japão comemoraram o anúncio pelo Twitter, mas enfatizaram que a união não tem o mesmo efeito jurídico que o casamento.
Governo nacional, reconheça logo o casamento igualitário, acrescentaram. O distrito de Shibuya, em Tóquio, em 2015, se tornou o primeiro lugar no Japão a distribuir certificados de união simbólicos para pessoas do mesmo sexo. Numerosas administrações seguiram o exemplo. De acordo com um grupo de ativistas, 110 governos locais agora reconhecem essas uniões, permitindo que seus residentes visitem seu parceiro no hospital ou aluguem propriedades conjuntamente. Mas poucos casais LGBTQIA+ possuem esse certificado, que não é reconhecido em todos os lugares. No ano passado, mais de uma dúzia de casais entraram com queixas questionando a constitucionalidade do não reconhecimento do casamento gay. Em uma decisão importante em março, um tribunal de Sapporo, no norte, decidiu que era inconstitucional, uma grande vitória para os ativistas. As pesquisas geralmente sugerem que a maioria no Japão apoia o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas o partido conservador no poder reluta em pressionar por essa reforma. Seu novo primeiro-ministro, Fumio Kishida, disse esse ano, durante a disputa pela liderança do Partido Liberal Democrata, que não chegou ao ponto de aceitar o casamento do mesmo sexo. Eu acho ótimo como as pessoas se manifestam sobre aceitar ou não. Gente estranha, foram vocês os pedidos em casamento por alguém do mesmo sexo? Então vocês não têm que aceitar ou deixar de aceitar nada. É compreender que há toda uma comunidade que vive junto com ou sem o reconhecimento de vocês. Agora você vê? E pensar que o Japão, um país que exala modernidade por conta de tantos avanços tecnológicos, num conservadorismo babaca. Um país que foi massacrado pela bomba atômica e ainda continua um lambichão dos Estados Unidos. Eu peço desculpas aqui às pessoas japonesas ou descendentes que pensam diferente do governo daquele país, mas não dá, né? Podem falar mal também do governo do Brasil com a assina embaixo, tá, gente? Deu no Gay Blog BR. Felipe Neto critica J.K. Rowling, aspas, decidiu atacar mulheres trans como objetivo de vida. Publicado em 13 de dezembro de 2021 por Victor Miller. O youtuber e aliado da causa LGBTQIA+, Felipe Neto, publicou no Twitter algumas críticas perante a autora de Harry Potter, J.K. Rowling, se demonstrando decepcionado em como ela decidiu atacar as mulheres trans como objetivo de vida. Eu não sei o que aconteceu na vida de J.K. Rowling, mas é completamente incompreensível que ela decidiu atacar mulheres trans como objetivo de vida, lutando para que não sejam consideradas mulheres. Eu, como fã eterno de Harry Potter, não consigo entender, disse Felipe Neto no primeiro tweet. E não é meu lugar de fala nesse assunto, mas é tanto ataque dela que eu não consigo ficar quieto. Adoraria ver pontos de vista que corroborassem com o que a Rowling diz, mas só encontro isso de interlocutores da extrema-direita que querem invalidar toda pessoa trans. Sobe um ódio. Finalizou em outro tweet. O comentário de Felipe Neto veio em mais uma polêmica com a eterna autora de Harry Potter que no domingo, dia 12 de dezembro, fez declarações transfóbicas. Segundo a Rolling Stone, dessa vez ela usou seu Twitter para compartilhar uma notícia do The Times que relata que a polícia começará a registrar estupros cometidos por criminosos com genitais masculinos como femininos, se esse for o gênero com o qual se identificam. Em relação à notícia, ela afirmou: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. O indivíduo com pênis que estuprou você é uma mulher. Alguns perfis a criticaram por sugerir que mulheres de verdade não possam ser criminosas sexuais. Um perfil escreveu: ótimo saber que a autora da minha obsessão de infância odeia minha existência. Gostaria de ter esse tempo de volta para investir em autores mais inclusivos, visto que seu trabalho foi, honestamente, apenas nostalgia obscurecida pelo fanatismo. J.K. Rowling vem causando polêmica desde 2020, dando diversas declarações que ofendem a comunidade trans. Eu acredito que é impossível que mudemos de sexo ou percamos nosso sexo. Garotas crescem e se tornam mulheres. Garotos crescem e se tornam homens. Nenhuma declaração pode transformar uma pessoa fêmea em macho ou uma pessoa macho em fêmea. Escreve em um tweet do ano passado. Primeiramente, obrigado, Felipe Neto, por usar seu alcance estrondoso para levantar esse debate necessário. Isso é ser aliado. Segundo, como Felipe, também queria entender o que aconteceu na vida dessa senhora para que haja tanto ódio.
eu dei RT num tweet do Cris Gonzatti, da Diversidade Nerd, em que ele dizia ter acabado todo o entusiasmo com Harry Potter e qualquer coisa da saga. Aconteceu exatamente o mesmo comigo. E como ele, eu sempre fui muito, muito fã. Acontece que não dá pra entrar no papo, mas a gente tem que separar a obra do autor, quando consumir qualquer coisa da saga é dar dinheiro para essa senhora transfóbica. Não tem como dissociar a obra da autoria quando não há contexto que justifique tudo que essa senhora fala e faz contra a gente, da gente. A gente não tá falando de autores ou obras de décadas, séculos atrás, que se não dá pra justificar, é possível ao menos olhar em perspectiva e contextualizar historicamente, e ainda assim fica complicado, tá? Há de ser combatido todo e qualquer posicionamento com discurso de ódio vindo dessa senhora bem podre. E não, meu dinheiro, minha visibilidade e minha atenção, ela não terá nunca mais. Nem seu nome eu digo mais quando não estou reproduzindo alguma matéria sobre ela. Eu tenho asco. Deu no canal Tech. Samira Close aparece de surpresa no The Game Awards 2021, publicado em 9 de dezembro de 2021 por Felipe Golden Boy. A streamer e drag queen brasileira Samira Close fez uma participação especial na premiação The Game Awards 2021 na noite desta quinta, dia 9. Ela apareceu com a influencer Dear em um VT publicitário do Facebook Gaming, falando sobre a comunidade drag de streaming. Samira Close falou em português sobre o seu processo de autodescoberta como gamer e como streamer. Foi uma espécie de escape. Quando eu encontrei os jogos, quando eu comecei a jogar, eu acabei criando ali o meu espaço, criando ali o meu mundo. Foi daí que eu conheci o serviço de streaming e eu senti muito essa necessidade de atribuir para a minha comunidade coisas que eu não via, sabe? Essa visibilidade eu não me enxergava nas coisas que eu assistia como uma pessoa LGBT. Isso aqui sim, ó. Esse nome eu encho a boca pra falar. Samira Close Causa. Ela é tudo, maravilhosa, incrível, inteligentíssima, belíssima e ocupa um espaço tão importante como drag e como gamer, gente. Vocês têm noção da importância que é esse espaço que essa drag ocupa? Um nicho tão relevante, tão grande, em franco crescimento com esse tal aí de metaverso, e a mana tá lá. Isso aqui a gente tem que ressaltar. É isso que a gente tem que valorizar. São nomes como o de Samira Close que a gente tem que falar, postar, tweetar, meter nos trending topics, dia sim, dia também. Voa mais que tá baixo ainda. Tu merece o universo, Sami. E acabou o Bom Dia Bicha de hoje. Temos revolta sim, mas temos close também, porque nosso brilho e nossos feitos sempre serão maiores que as nossas dores. No início do episódio, um recadinho de um fã das antigas desde o primeiro Kill Bicha, lá em junho de 2020. Meu amigo Vitor Vieira, meu comentarista favorito desse pod. E uma curiosidade aqui que ninguém perguntou, mas eu faço questão de dizer: a ideia do nome Kill Bicha foi dele. A madrinha desse pod, gente. Vocês encontram o Vitor no @VipVieira, porque ela é VIP sim, tá? Em todos os lugares onde passa, mas especialmente no meu coração, porque é o melhor amigo que alguém pode ter. E eu posso provar. Muito obrigado pela mensagem, amigo. Aproveita para mandar você também sua mensagem de voz lá no Anchor. O link tá na descrição do episódio, junto dos links para as matérias completas. Naquele esquema, dá teu nome, faz teu jabá, manda teu recado pra gente, mas se falar mal, não sou obrigada a ficar quieta. Sacanagem. Apresente o Bom Dia Bicha para mais uma pessoa da nossa comunidade ou aliada. Fala da gente nas redes e marca lá nos arrobas que também estão na descrição do episódio. Pode mandar e-mail também lá no killbichapod@gmail.com. O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer, que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Amanhã tem mais e eu te espero aqui. Um beijo!